quando eu comecei a vender bijuterias, era porque aqui não tinha uma loja exata de bijuterias. E na época deu muito certo. Só que aí a minha loja era uma coisa sem pensar, sem organização, sem planejamento. Só sabia vender. Vender, né? Eu Era uma coisa às vezes que se identificava, né? Era só... Assim, até a questão, me identificava, tinha um retorno bacana, mas não tinha planejamento. Não tinha planejamento. Entendi. Porque uma coisa é você ter ali na teoria e outra coisa é você colocar em prática. É bem diferente. Negócios, quando você coloca em prática, é bem diferente. Né? Vocês devem saber disso. Então, tinha todo esse, dava super certo, porém não tinha o planejamento. Né? A gente não se prepara. Eu falo assim que qualquer empreendedorismo qualquer coisa que você for vender, você tem que ter o planejamento do que pode dar errado. Por isso que eu falo tanto no meu Instagram às vezes sobre essa romantização do empreendedorismo, sabe? Essa coisa de que você vai empreender, que você vai ganhar dinheiro, e você vai ficar rico, e você vai trabalhar menos, você vai ser dono do seu próprio negócio. E isso existe? Pode existir, mas isso tem um caminho longo. E a maioria das pessoas desistem pelo fato de quando você começar um negócio, quando você começar a empreender, você tem que calcular os riscos. Isso não é pessimismo. Isso não é vida pessoal. A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de negócios. Então você tem que criar situações que podem dar errado. Para quando vier acontecer, você saber o que fazer. Você tem que estar preparado. Você tem que ter o plano B, o plano C, o plano D. Você tem que saber por onde sair. Porque vai acontecer. E comigo foi a mesma coisa. Aconteceram problemas, eu não tinha um planejamento e eu acabei desistindo. Tinha a ideia do pé de moça, porque pra mim, mais aqui já vende calçados, né? Que você sabe disso. Mas assim, não era aquele ponto que eu queria. Então, se eu queria algo, eu poderia vender ele também. Então, sempre foi assim, procurando o que faltava. Entendi. Eu acho que empreender é duas características, né? Eu até aconselho para quem for abrir em sociedade, né? Que um seja bom em vendas e outro seja organizado. É o casamento ali perfeito para o empreendedorismo. Quando eu comecei com o Pé de Moça, eu tinha um sócio que era assim, eu sabia a teoria toda da questão de negócios. De divulgação, de vender, isso não. Isso aí, como eu já estava acostumada, né? Mas a parte da teoria ali, de juros, de porcentagem, de tudo, a prática eu ainda não sabia. Então, quando eu comecei, ele sabia disso. Então, ele me ensinou tudo isso para mim poder fazer a junção do que eu já sabia. Então, por isso que realmente o casamento perfeito é esse aí. Se você souber os dois, então... E tem muita gente que leva muito tempo para saber disso, né? Então, se você souber no antes, para você dar uma estudada para saber, melhor ainda. Evita muito problema, né? Porque se você tiver só organização, você não vende. Se você só vender... Não tem como. E quando eu falo, a questão de quando você de organização, você tem que organizar até os problemas. Porque quando eles acontecerem, ok, tudo bem, ninguém vai entrar em pânico, tá tudo certo aqui, e a gente vai saber como lidar com essa situação. E é o que eu falo, que a maioria das pessoas erram em empreendimento, é isso, é não calcular os riscos, e isso a gente aprende até mesmo no curso de administração. Porque empreender é um risco, né? Você assume um risco que pode dar lucro ou prejuízo. Exatamente, eu já levei prejuízo. Faz parte. Demais da conta. E Problemas vão acontecer, né? Não tem jeito. E você está falando de pensar os problemas, cuidado para o pessoal não ficar preso, né? Nos problemas. Sim. Pense os problemas e as soluções. Né? É porque assim, existe a diferença entre ter o problema e o pessimismo de você, entendeu? Você não ficar naquela. É você se preparar, se organizar. Eu tô pé no chão. Exatamente, se organizar. Se caso acontecer, você vai saber como sair daquela situação. Mas você não ficar preso àquilo, não ter medo, porque isso vai te travar. Você vai ter medo vamos supor, de dobrar uma compra dos seus produtos ou de investir nisso ou investir naquilo, então isso vai te dar medo. Acreditar na ideia. Empreendimento e medo não dá certo. São duas coisas que não dá certo.